Bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos nossa reflexão a partir do documento de Aparecida. E nós estamos olhando o tema Família e Sociedade no horizonte de Aparecida, no horizonte da 5ª Conferência Episcopal Latino-Americano e Caribenho, acontecida em Aparecida em 2007. Uma sondagem de opinião realizada há um tempo atrás por prestigioso Instituto Paulista revelou que 98% das pessoas entrevistadas consideram a família importante ou muito importante. Dificilmente os observadores do cenário cultural brasileiro, a partir da consideração dos meios de comunicação e das publicações especializadas, poderiam prever que a família gozasse de tanta aceitação junto à opinião pública. 98% das pessoas entrevistadas viram a família como algo muito importante. Por outro lado, os meios de comunicação e algumas publicações acadêmicas consideram família qualquer vivência debaixo do mesmo teto, sem outras especificações, além da existência de algum tipo de afetividade que ligue as pessoas entre si. Aqui já temos uma visão um tanto desvirtuada do que é ser família. Afinal de contas, o critério domiciliar que identifica a família com o conjunto de pessoas que compartilham uma unidade habitacional, utilizado pelo IBGE, encontra-se também nos programas governamentais que envolvem a família, bem como em diversos estudos de caráter científico. Há uma razão metodológica exigida pelo tipo de estudo realizado, como no caso de levantamentos demográficos e estatísticos, acrescentam-se muitas vezes posturas que carecem de critérios capazes de identificar as características essenciais da realidade familiar, dificultando, assim, uma opção típica do trabalho científico que consiste em distinguir, classificar, para poder ordenar e analisar adequadamente. Nesse sentido, alguém poderia ponderar: nunca a família foi considerada de maneira tão fluida, com contornos tão definidos, sendo diluída a sua identidade a ponto de poder desaparecer como grupo social e instituição com características próprias bem delineadas. Esta situação paradoxal, segundo a qual ora a família é tudo, ora a família é nada, documenta quão profundo é o processo de mudança que envolve a sociedade brasileira em todas as suas dimensões e revela a pluralidade de posturas, a diversidade de valores e metas que se encontra em nossa cultura. É a mudança de época do qual nos falou o documento de Aparecida. E tal mudança que afeta mais diretamente o campo cultural. Por isso, os observadores oscilam entre a percepção da família como uma realidade residual, destinada a desaparecer, e a percepção de que a família é a base de tudo. Então aparecem essas duas visões. A esfera pública, desde os anos 50, era dominada por uma mentalidade que enxergava somente os indivíduos. Por exemplo, o trabalhador, o desempregado, a criança, a mulher, o negro, o adolescente, o idoso, como se eles existissem fora de uma concreta rede de relações familiares. Atenção para o indivíduo, esquecendo-se que o indivíduo existe dentro
de uma relação familiar. As relações familiares eram consideradas irrelevantes aos fins da organização social e à defesa dos direitos de cidadania. Em muitos casos, a família era considerada não somente irrelevante, mas perniciosa, como o adversário político que deveria ser derrotado, para que modos de agir mais afinados com o processo de modernização pudessem encontrar terreno favorável à sua expansão. Não deixa de ser curiosa a convergência de forças políticas e ideológicas muito diferentes na maneira de avaliar a família. O desenvolvimento e o projeto de modernização do país faziam imaginar que em breve teria alcançado um mundo novo de paz e de bem-estar para todos. No outro horizonte intelectual definido pelo marxismo, era acalentada a possibilidade de remodelar o homem e a história de acordo com projetos utópicos, segundo os quais era legítimo desconsiderar o legado do passado para dedicar-se à construção nova desde a raiz, a partir da raiz. A família tradicional, compreendida através dos esquemas do modelo patriarcal, representava exatamente o que devia ser superado e deixado para trás. Nesse ambiente cultural, a família era considerada como o lugar da reprodução de uma mentalidade conservadora, contrária à revolução, à militância política e às inovações culturais. A busca por liberdade sem restrições na esfera individual conheceu momentos de grande expansão depois que os militares foram afastados do poder e encontrou sustento na difusão dos meios químicos de contracepção. As energias políticas que tinham sido mobilizadas contra a ditadura e que se aglutinavam ao redor do projeto de reconquista das liberdades democráticas foram direcionadas para objetivos de liberação individual e trouxeram uma grande revolução na maneira de viver o amor e a sexualidade, a procriação, a paternidade e a maternidade, os vínculos conjugais. Esse entusiasmo pelas possibilidades próximas, assim pelo menos elas pareciam, de construção de uma sociedade justa, igualitária e de um ser humano novo, era alimentado pelo mito da revolução. E desde a tomada da Bastilha, não tinha parado de se expandir, adquirindo novos impulsos depois da Revolução Cubana e Nicaragüense, mas também novos significados, com a prevalência de objetivos individuais e de interesses subjetivos que foram tomando o lugar dos antigos ideais políticos. As utopias políticas foram perdendo a capacidade de persuadir e de alimentar a esperança. Elas também foram submetidas à lógica da desconstrução. O anúncio desse processo, que se concretizou de maneira mais visível na década seguinte, a partir da derrocada do Muro de Berlim, que se deu quando Lyotard, discursando em Quebec a respeito da situação do conhecimento em época de alta tecnologia nas sociedades avançadas, declarou as expectativas de progresso e de desenvolvimento ilimitado destituídas de fundamento, considerando-as metanarrativas, isto é, fabulações sem consistência e sem credibilidade. O processo autofágico do qual se alimenta a cultura contemporânea, desconstruindo hoje o que a modernidade construiu ontem, não impediu
e certo messianismo moderno continuasse a prosperar, agora associado às possibilidades oferecidas pela bioengenharia e pelas lutas contra o sofrimento e a morte. Foram conquistadas mais liberdades individuais numa incessante batalha contra os limites da condição humana. Foi-se afirmando um estilo de vida independente, autônomo, caracterizado por escolhas livres. No cenário moderno, apareceu um indivíduo instável, de convicções voláteis e compromissos fluidos. Um indivíduo frágil. Um indivíduo frágil. A cultura do efêmero faz perceber os vínculos familiares mais como amarras que limitam a livre expressão da própria personalidade do que como recursos essenciais para a própria realização humana e, por isso, destinados a durar no tempo. Se no início da modernidade o passado tinha sido desvalorizado, rejeitado, como concentração de erros que finalmente seriam superados num futuro próximo, nesta etapa, que alguns chamam de pós-modernidade, dissolveram-se as esperanças de libertação depositadas no futuro. Sem história da qual orgulhar-se e sem futuro capaz de mobilizar as energias em vista de um projeto pessoal e social, tudo se joga no presente. Sobram, especialmente para as novas gerações, satisfações efêmeras e emoções momentâneas. Daí, o grande resultado disso, de um sem número de pessoas sem sentido para a vida, sem sentido para a existência. É preciso deixar tocar-se por essa situação. É preciso pensar nisso no nosso dia a dia. Mas hoje paramos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos olhando a família e a sociedade no horizonte de Aparecida. Conto com você. Até o próximo encontro.